Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Sem falta de Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite. Analisa então o trabalho de Luís Godinho. Vitória do Sporting no terreno do Rio Ave por 3-0. Minuto 9. Há ou não penalti sobre Kiko? Não há penalti sobre Kiko Bondoso. É um lance com Gonçalo Inácio. Na ocasião, o Kiko Bondoso, que já estava na área do Sporting, desembaraça-se da bola, isto é, faz o passe. E automaticamente, quando há esse passe, o Gonçalo Inácio estava a fazer a contenção, estica a sua perna direita na tentativa de interceptar a bola, mas fica parado na sua posição. E é o Kiko Bondoso, que por ação do movimento, portanto, não vai-se projetar contra o jogador do Sporting. Quando digo projetar, não simulou, não tentou ganhar o pontapé de penalti. É a ação do movimento, vem em corrida, toca a bola, automaticamente vai contra e projeta-se contra o jogador do Sporting, que já está parado e tem a posição ganha. Portanto, dizer o seguinte, que se há haver, portanto, um movimento na direção de alguém, é do avançado em relação à defesa e não do defesa em relação ao avançado. E daí que este lance acaba por ser bem decidido por parte da equipa de arbitragem. O contacto existiu, mas é um contacto sem falta e, como disse, provocado mais pelo Kiko Bondoso, propriamente pelo Gonçalo Inácio. Minuto 19, bem o VAR no penalti de Petrazzo. Muito bem mesmo, é um daqueles lances importantes e decisivos de um jogo, não é? Porque sabemos que quando há falhas a este nível de pontapés penal, depois muitas vezes equipas agarram-se a isso para dizer se tivesse sido assinalado, não tivesse, etc. Quer para o bem, quer para o mal, pode ser importante e podia ter sido importante para o resultado, quando os resultados, sobretudo, não correm a favor da equipa que se sente prejudicada com este lance. Basicamente o que acontece aqui é um lance que acaba por ser, em termos televisivos, muito fácil de analisar, mas tem esta curiosidade, é que o Luís Godinho, que não assinala penalti, porque é a visão dele, está até a explicar, se não estou em erro, ao capitão, no ato contínuo, porque foi logo pedido o pontapé de penalti, porque é que, e foi o Conrado que fez o cruzamento da bola e que tocou na mão do Petrazzo, porque é que não assinou o penalti, e faz aquele gesto de que o braço está ao lado do corpo, junto ao corpo, e portanto é a bola que vai à mão. Ato contínuo, nós vemos o vídeo árbitro chamar o árbitro, quando isto está a acontecer, eu no direto estou a dizer, porque eu acho que é um daqueles lances, há alguns lances que às vezes não me atravesso logo e tenho algumas dúvidas, este eu disse logo claramente que era pontapé de penalti, porque o que acontece é o seguinte, é que o Petrazzo é um bom exemplo do que é jogar a bola deliberadamente com a mão, ou seja, um braço, ou neste caso a mão, ir ao encontro da trajetória da bola e interceptar a bola. O Petrazzo tem as duas mãos atrás das costas, e quando um jogador faz isto, faz no sentido de dizer, eu não quero tocar a bola com a mão, se a bola me bater na mão, no braço, eu não tenho culpa, mas eu tenho as mãos cá atrás. Só que ele não resiste à tentação, e quando a bola vai passar pelo seu lado esquerdo, ele tira a mão esquerda de trás das costas, que estava agarrada à mão direita, portanto abre as mãos, inclina o seu corpo todo para baixo, inclina o braço todo na direção da bola e abre inclusivamente o braço, até acaba por ganhar volumetria e vai interceptar a bola com a mão. Portanto, percebe-se claramente só com uma repetição que há mesmo um ato deliberado, não se pode falar em intencionalidade porque essa palavra já desapareceu do vocabulário da arbitragem, mas há um ato deliberado de movimento da mão ao encontro da bola e ainda por cima com volumetria. E o jogador, o Petrazzo, tem 1,91 m e é interessante, quando paramos a imagem no momento do contato com a bola, isto é, da mão com a bola, o jogador tem praticamente a mão esquerda ao lado do pé. Está certo que o pé esquerdo está ligeiramente levantado, portanto, para percebermos o quanto ele desceu do alto do seu corpo lá para baixo para interceptar a bola. E, portanto, é uma boa decisão do VAR, no sentido de dizer ao árbitro que há motivo para penalti, o árbitro vai ao monitor e também, embora não tenha dito logo de primeira, porque eu percebo, tem que tomar uma decisão e tem que ver mais do que uma imagem, mesmo que a primeira imagem seja muito esclarecedora, e, portanto, uma excelente decisão final, produto da intervenção do VAR, que iria escapar naturalmente aqui ao cuidado do Luís Godinho. Primeira parte encerrada, segunda parte, minuto 53, amarelo para o Aguilera. É bem dado o cartão amarelo? Sim, é uma situação do Aguilera com o Conrado, que acaba por projetar de alguma maneira o pé, entra de sola e pitons e acaba por pisar o jogador do Sporting, e portanto estes pisões normalmente penalizados e bem com cartão amarelo, são entradas chamadas duras, negligentes em termos técnicos, e por isso cartão amarelo bem mostrado. Analisaste na altura e aqui reforças a ideia, minuto 56, não há penalti de Verossai sobre Jenny.
Não, é um daqueles lances interessantes porque na prática separamos a imagem e por isso é que as imagens paradas são relevantes e importantes. Eu vou sempre dando isto nesta perspectiva pedagógica para ver se o jogador está dentro ou fora da área, se a infração foi dentro ou fora da área, em que parte do corpo é que eventualmente a bola tocou, quando há contacto entre dois jogadores para tentarmos perceber porque se foi o pé esquerdo a tocar na canela direita. Portanto, isto é importante para parar as imagens, mas depois, se ficarmos só pelas imagens paradas, podemos ser induzidos naquilo que é, ele está a agarrar, ele está com o pé sobre o pé do adversário, e somos induzidos que é técnica disciplinarmente a dizer que é vermelho, porque normalmente todas essas metidas de pés é logo para vermelho, porque percebe-se ali, ou que há falta. E a lei é muito clara, na sua lei 12, quando diz, naquilo que é o desenvolvimento, no fundo, quando diz que agarrar um adversário, saltar-se um adversário, empurrar um adversário, carregar um adversário, arrastar um adversário, tudo isto é infração, mas na prática e na realidade o que estes verbos de ação significam para o legislador é que é preciso haver uma consequência. Portanto, se eu tiver a agarrar um adversário, embora no texto da lei esteja escrito agarrar um adversário é falta, livre direto, se for dentro da área penalti, o que significa é que é preciso que haja uma consequência. Se eu tiver a agarrar o adversário, se ele estiver parado, isto por si só não é falta. Agora, ele tenta se movimentar, não consegue. Ele tenta chegar à bola, não consegue. Ele perde o controle da bola. Ele remata defeituosamente. Ele não consegue rematar. Quer dizer que houve uma consequência desse agarrar. Então aí sim, nós dizemos normalmente que é a intensidade, então aí sim temos infração. Isto para dizer o quê? Que o Vrossai, a dado momento, quando paramos a imagem, tem o seu braço esquerdo, mais concretamente a mão esquerda e a mão direita, em torno do braço, e quando digo em torno, digamos, sobre o braço direito do Génie. E nós, nessa imagem, dizemos assim, se está ali com as mãos em cima e está a agarrar, temos aqui uma infração para penalti, porque isto foi dentro da área. Mas na prática e na realidade, o Génie, que atrapalhou-se na sua tomada de decisão entre tentar fintar e tentar depois servir o colega, acaba por pisar e ficar com o pé direito sobre a bola e acaba por se desequilibrar, não por causa da ação daquelas mãos no braço, mas por ele próprio, na dúvida entre passar ou ficar com a bola, e acabou por se atrapalhar. Portanto, não há consequência daquelas mãos, e a consequência que foi a queda do jogador do Sporting é porque ele, digamos, de alguma maneira se atrapalha com a bola e ao tentar passar e entre o dominar e passar acaba por se desequilibrar. Resumindo e concluindo, boa decisão, por isso é que tem que se ver depois a imagem em movimento normal para dizer que não há motivo para pontapé de penalti. Falta aqui ainda fase final, duas situações. Uma delas é o gol do Sporting, o terceiro, tudo legal. Sim, para dizer, é o Gyökeres que marca, para dizer, não tem a ver com o Gyökeres, mas tem a ver com a recuperação da bola do Sporting no seu próprio meio campo. É uma recuperação do Gonçalo Inácio, que recupera a bola sem cometer qualquer infração sobre o jogador do Rio Ave, e por isso, decisão correta. De resto, o VAR teve que ver toda aquela fase de ataque, recuperação de bola, neste caso Gonçalo Inácio, até o momento que o Gyökeres concretizou, e chegou à conclusão, que também é minha, portanto não há qualquer infração na recuperação de bola, e por isso o terceiro gol do Sporting é um gol legal. E, para fechar, é aquele lance que não havia necessidade, não é? É o Maxi Araújo que vê cartão amarelo aos 94 minutos. Sim, com o Aguilera. E é curioso que o árbitro mostra o cartão amarelo não pela falta que ele faz sobre o Aguilera, mas sim pelo protesto. Ou seja, e aqui não é uma questão só de protestar, é que ele vem a correr na direção do árbitro e praticamente só para em cima. Portanto, isto é o que se chama, por claramente, ainda por cima sabendo, eu sei que não está a ser posto em prática da melhor maneira possível em Portugal, neste caso concreto, que é aquela situação, para estas circunstâncias só os capitães é que falam com os árbitros, mas esta corrida inusitada do Maxi na direção do árbitro pressupõe logo um comportamento incorreto antidesportivo de protesto, porque vai mesmo e depois só para praticamente em cima, e o árbitro mostra cartão amarelo por causa desta atitude desrespeitosa. Mas na prática e na realidade, quando nós vemos e analisamos o lance, percebemos que o Maxi Araújo deu uma cotovelada no jogador. Portanto, por si só, a entrada dele, que ele próprio depois contesta que não fez falta, é uma cotovelada daquelas de braço, cotovelo, na zona, que é a cabeça, pescoço, tal zona de proteção dos jogadores. De qualquer maneira, acaba por dar como boa decisão. Para mim o amarelo até devia ser pela cotovelada, mas há de contínuo todo o protesto que foi feito por parte do Maxi a ver bem o cartão amarelo. Então que nota para Luís Godinho? Olha, o jogo, eu diria que eu normalmente, quando o VAR tem uma intervenção bastante positiva como esta, muitas vezes destaco o VAR acima de tudo, mas eu gostei tanto do árbitro como do VAR. Eu gostei do Luís Godinho e gostei do Vasco Santos. Vasco Santos porque no momento certo e chave é para isso que serve o vídeo-árbitro, e ainda bem que há vídeo-árbitro. Não é muita coisa, há ali um lance que é claro e óbvio de penalti, o árbitro escapou-lhe, é para isso que serve o VAR, para intervir de forma clara e tranquila. Acho que não há ninguém de boa fé que possa dizer outra coisa qualquer que não seja aquela situação para penalti. E iria escapar, e era um erro que o árbitro ficava, que cometia, toda a gente amanhã iria estar a chatear o árbitro e dizer aquelas coisas todas, quando de forma muito rápida e simples, com uma imagem televisiva, está resolvido o problema. Portanto, Vasco Santos tem que estar em destaque porque fez a intervenção e fez aquilo que se pretende de um vídeo-árbitro.
O árbitro esteve bem na condução do jogo, é um jogo com 27 faltas, com apenas 2 cartões amarelos. Há um ou outro lance que nós não chamamos aqui a equação e que podíamos dizer, aqui podia realmente ter visto o cartão amarelo, mas a maneira como o Luís Godinho controla o jogo, controla os jogadores e controla o ambiente, e estas são 3 palavras que ontem utilizei no jogo do Benfica, em que disse que no Benfica Famalicão o árbitro que esteve bem falhou exatamente neste controle de gestão do jogo, e hoje o Luís Godinho, com mais experiência, com outra atitude, com outra postura, para mim um dos melhores árbitros, esteve muito bem na maneira como fez a condução do jogo, mesmo com um erro aqui ou lá, a maneira como ele se relaciona com o jogo e com os jogadores, acho que foi bastante bom. O jogo foi fácil, reparem que é um jogo que tem 29, vamos chamar remates ou tentativas de gol, porque normalmente nas estatísticas aparece de 2 maneiras, 29 remates do Sporting contra 2 do Rio Ave, 13 remates à baliza contra nenhum do Rio Ave, 8 cantos a 0 foi do Sporting. Isto diz bem de como foi o jogo, não é? E da facilidade, não obstante o resultado só ter ficado, pode-se dizer que 2-0 é sempre um resultado perigoso, só ter ficado fechado com o 3-0 já no minuto 88, mas o jogo teve praticamente uma tendência, um caminho, e portanto isso tornou também fácil o jogo, sob o ponto de vista de arbitragem, que é disso que estamos aqui a falar. E portanto a arbitragem teve bem, não complicou. No momento em que falhou aparece o vídeo-árbitro, e eu normalmente costumo penalizar o árbitro quando a decisão correta vem do vídeo-árbitro, pelo menos 1 ponto. Eu hoje daria 8 ao Godinho, vou dar 7, exatamente dentro desta lógica que faço. Mas o mais importante, que as minhas notas e até que a minha avaliação, mais que a avaliação quantitativa, é a avaliação qualitativa. Isto é o produto final. E o produto final foi bom, onde não apareceu o árbitro, apareceu o VAR, e no resto apareceu muito e bem árbitro. E por isso, nota claramente positiva e uma arbitragem bem conseguida do Luís Godinho. Entrega então nota 7 do Pedro Henriques para o árbitro Luís Godinho na vitória do Sporting em Vila do Conde perante o Rio Ave por 3-0. Amanhã de volta, Pedro, para o Gil Vicente Porto. 20h30, cá estaremos. Então até amanhã, um grande abraço. Um abraço, obrigado.